Eu quero iniciar, senhora presidente, só registrando, porque pretendo amanhã falar mais decisivamente sobre isso, que a partir de hoje se inicia, ou na verdade do dia 12 ao dia 18, é instituída a Semana Nacional de Prevenção da Violência contra a Primeira Infância. A primeira infância, que é o período entre 0 e 6 anos de idade, e que esta semana existe justamente para chamar a atenção da sociedade na decisão de proteger e prevenir qualquer tipo de violação aos direitos da criança na sua primeira infância. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, eu não posso deixar de tratar do assunto que nós estamos tendo como debate nesse primeiro momento do horário de orações, de discursos neste plenário. E eu posso dizer que, embora tenhamos posições diferenciadas, quando nós temos respeito, é preciso reconhecer alguns aspectos da fala do outro que tem sentido e pode ser levada em conta. A senadora Ana Amélia, por exemplo, disse que no Brasil há digamos assim, uma exaustão do modelo dos partidos políticos. E eu quero concordar com ela. Há uma exaustão dos partidos políticos no modelo tradicional em que se colocam no Brasil, de todos eles. Senão, nós não teríamos uma situação tão diferenciada de comunicação, de postura entre parlamentares que são do mesmo partido no nosso próprio parlamento. E não teríamos visto uma mudança tão radical de novos partidos que, na verdade, sequer existem enquanto partidos e que ganharam um grande número de eleitores. Isso registra apenas muito menos a existência de um novo partido e muito mais a decisão do eleitor em votar em alguma coisa que muda. Mas eu queria, no entanto, registrar que o eleitor nem sempre consegue expressar a posição do seu desejo naquele voto. Muitas vezes ele se ilude. Ele vai atrás do novo e quer mudanças, mas não sabe muito bem que mudanças são a que ele deseja. Ele identifica que ele não quer um país inseguro, um país onde a criminalidade cresce. Mas, ao votar, não necessariamente ele vota em alguém que defenda uma proposta clara para combater a insegurança pública no Brasil. Ele vota, por exemplo, em alguém que tem um título de capitão do Exército e que não tem, na minha opinião, nenhuma proposta séria para a segurança pública do Brasil, porque eu não posso considerar uma proposta séria simplesmente a distribuição de armas para todos, quando há acumulado um conhecimento e uma prática que os próprios delegados e secretários de segurança pública de todos os estados brasileiros, convocados por mais de uma vez a este parlamento, a esta casa do Senado Federal, foram unânimes em dizer que o Estatuto do Desarmamento contribuiu decisivamente para a diminuição de mortes por armas de fogo no Brasil. Então eu não posso levar a sério uma proposta desta. Também eu não posso acreditar que o desejo de mudança existente em parcela da população brasileira possa se dirigir para algo que significa o rompimento com a Constituição de 88, que fez 30 anos, agora no dia 5, portanto, nós estamos no mês de comemoração da Constituição brasileira. E o Senado Federal tem passado todos os dias pequenas cenas do momento constituinte com o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, melhor dizendo, o deputado Ulisses Guimarães, conduzindo aquele processo de constituinte que foi o período de maior
democracia, de maior participação para a construção de uma Constituição em nosso país. E os pilares desta Constituição, estes pilares não podem ser modificados, e eles são os pilares que garantem a democracia, a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de direitos entre homens, os direitos iguais entre homens e mulheres, cidadãos e cidadãs. Eles são aqueles que garantem o direito, enquanto sujeito de direito, a criança e o adolescente. Esses são os pilares da Constituição cidadã. Elas não podem e não devem ser modificados. Então eu não posso achar que um país que viveu uma experiência e que vive uma experiência tão rica de democratizar-se esteja disposto a apostar numa aventura que é a aventura de levar o país a decisões extremadas e a decisões de intolerância frente às manifestações do diferente e das diferenças. A candidatura de Bolsonaro tem se constituído numa candidatura que prega a violência. E não me assusta a sua pregação de violência por ele pregar a violência. Porque ele fez isso 29 anos na Câmara dos Deputados sem nenhuma consequência para o país. Sem nenhuma consequência para o país. Era uma voz rouca a gritar as suas ideias exóticas. No entanto, quando faz isso num processo político como o que nós vivemos, e chegando à possibilidade de até quem, num gesto que não se pode prever, chegar à presidência da República, senadora Vanessa Graziotin. O que é perigoso não é ele pela sua figura apenas, é o que ele simboliza para a sociedade brasileira. Quando se fala das inúmeras formas de violência a que têm sido submetido diversas pessoas no Brasil inteiro, e eu quero aqui deixar o meu registro de solidariedade com os familiares, com os amigos, com os movimentos culturais da Bahia, que perderam Moa do Catendê, um capoeirista, um militante do movimento de resistência ao racismo no meu estado, criador de um bloco de carnaval, o Badauê, com a expressiva contribuição à cultura da nossa terra, e que foi assassinado por facadas por um eleitor ensandecido de Bolsonaro que não aceitou a sua declaração de voto no outro seu concorrente. O que é que isso sinaliza? O que isso sinaliza é que se o candidato que está lá na frente, ele apregou a violência, aqueles que estão lá embaixo farão com que esta violência aconteça. Desrespeitarão aqueles que consideram diferentes da sua opinião. Já dizia no passado, olhando a experiência vivida pela Alemanha hitlerista, um próprio filósofo alemão que dizia que o que assusta não é um general nazista, mas o que assusta é o guarda da esquina nazista que, empoderado por aquele tipo de expressão política, será capaz de fazer muito mais atrocidades do que se pode imaginar. E é isso que nós estamos a questionar neste momento político brasileiro. Quando se afirma que está em risco a democracia no Brasil, é porque há claramente um líder que se quer candidato a presidente deste país, que apregoa a violência como método, que foi capaz de dizer que era preciso matar mais brasileiros, que foi capaz de dizer que era necessário torturar, que foi capaz de ofender, agredir e ameaçar uma sua colega de trabalho, dizendo que ela não merecia ser estuprada. Portanto, deixando claro a sua atitude frente à violência contra a mulher. Ou mesmo como agrediu a mulheres que são jornalistas. Interessante, ele não agride homens jornalistas. Ele é tão corajoso, mas não agride homens jornalistas. Ele se faz corajoso e valente contra as mulheres
que é típico da característica do machismo entranhado, que é a covardia. A covardia é a covardia que se manifesta contra aqueles que considera menos, né, menos forte, mais frágeis, mais fracos. Portanto, no meu posicionamento, eu creio que é preciso reunificar o Brasil. Mas é preciso reunificar o Brasil sem negar aqueles que são os valores pelos quais o Brasil lutou muito para conquistar, que é a democracia, a liberdade de organização, a liberdade de manifestação, a liberdade de escolha, sem ferir o desejo da Constituição brasileira, do reconhecimento de que todos são iguais perante a lei, de que as mulheres têm direitos iguais. É o que diz a Constituição de 88, esta que é a carta a que todos nós juramos lealdade. É isto que nós precisamos debater. E debater qual é o programa econômico deste candidato. O programa econômico de vender a nação não é nenhum programa econômico que se aproxime da tradição nacionalista das Forças Armadas brasileiras. Não é um programa que se associa à ideia de entregar a Amazônia ao capital internacional para administrá-la, ou mesmo de privatizar a Petrobras, de privatizar a Eletrobras, de privatizar, que não precisa. Esse próprio governo já está tentando fazer isso, já está tentando entregar as nossas riquezas, e este outro candidato vem com o mesmo discurso, o mesmo programa, aprofundando a dependência do Brasil frente ao capital estrangeiro. Portanto, interessa sim debater modelos que estão em disputa neste país. Mas não é isto que está sendo discutido na televisão, nem nos debates, que, aliás, não existiu. É a primeira vez, desde a conquista da democracia, que nós vamos enfrentar uma eleição presidencial onde os candidatos principais desta eleição não debatem, não participam do debate. Não há democracia no mundo ocidental em que isso seja possível. Imaginar-se uma eleição na França, uma eleição nos Estados Unidos, uma eleição no Reino Unido, em que as ideias dos principais candidatos colocados em torno dos seus partidos não estejam em debate na sociedade. No Brasil não há debate sobre isso. O que se debate é a mentira do chamado, que comumente se costumou agora modernamente caracterizar como fake news. Se alguém é de família, não é de família. Isso não é debate presidencial. O debate que interessa ao povo brasileiro é sobre os caminhos que a nação brasileira vai tomar. Quais são os caminhos que cada um propõe para a economia brasileira? Quais são os compromissos que tem em garantir a liberdade e a democracia firmada pela Constituição de 88? Quais são as ideias que se tem para organizar a educação deste país? Quais são as ideias que se tem para organizar a saúde desse país? E as ideias que estão sendo colocadas pelo candidato do PSL são ideias assustadoras em relação à educação, o pilar fundamental de uma educação pública, gratuita, de qualidade para todos, está sendo absolutamente ignorada. Não se fala dessa escola, se fala apenas de abrir a possibilidade de escola à distância desde o ensino médio. Ora, desde o ensino fundamental, desculpe, na saúde também não se discute o fortalecimento do SUS, que é aquilo que a Constituição brasileira diz que é a organização do sistema de saúde deste país. Não se fala disso. Então,
é preciso debater, sim, o Brasil. É preciso acabar com a mentira de fingir-se que está discutindo o Brasil, enquanto não se está discutindo o Brasil, aparece um candidato que é completamente desconhecido do candidato que o Brasil conheceu, da sua vida, como já foi destacado aqui pela senadora Vanessa Graziotin, dos seus 26, 27, 28 anos de existência como parlamentar no Congresso Nacional, se inventa um personagem. O que está... Este que é candidato a presidente pelo PSL não é o deputado Bolsonaro. É uma personagem que o marketing inventou e que é moda, ultimamente, em diversos países do mundo, surgirem esse tipo de candidatura com característica em pesquisa de perfil para incorporar uma ideia para um país. Ele próprio se disse seguidor de Le Pen, que é um representante da extrema-direita francesa, que imediatamente se pronunciou, Marine Le Pen, dizendo que as ideias que ele prega seriam absolutamente inadequadas na França. Ou seja, quais são as ideias que ele prega que seriam inadequadas na França? São todas aquelas que ferem o espírito democrático num país que tem claramente compromisso civilizatório com a democracia, com a luta pelas liberdades, com a luta pela igualdade. Então, é preciso retomar essa discussão e colocá-la no seu devido lugar. Estamos correndo um sério risco, o risco de atropelar a democracia brasileira, de atropelar a Constituição deste país. E eu não estou aqui fazendo defesa do candidato Haddad por ser do PT, também não sou do PT. Mas defendo que nós possamos constituir, sim, uma grande frente de resistência ao obscurantismo, que é isto que está se falando no Brasil. Até o símbolo, um dos pilares do nazismo era a Alemanha acima de tudo. Nós estamos dizendo isso no Brasil. O Brasil acima de tudo, como se fosse algo novo. Ora, é claro que o Brasil é o ideário das nossas vidas públicas, aqui estamos, mas essa é a repetição de um slogan nazista. Agora volta a ideia, o Brasil de 50 anos atrás. Mas o Brasil de 50 anos atrás, em que sentido? Qual é o sentido do Brasil de 50 anos atrás? É o sentido da segurança pública? Brasil de 50 anos atrás, em que direção? No fundo, o que se está disseminando é a ideia de um Brasil sem compromisso com a civilidade, sem compromisso com a tolerância, sem compromisso com a democracia, sem compromisso com os pilares modernos do desenvolvimento da economia no mundo, na busca do combate à desigualdade social. Senador Randolph, para finalizar, senadora, a minha fala. Se Vossa Excelência me permite uma parte, senadora. Vanessa, pediu antes? Tudo bem. Senadora, eu quero cumprimentá-la pelo pronunciamento. Vossa Excelência segue a linha que eu procurei adotar dessa tribuna. Mostrar quem é esse verdadeiro Bolsonaro, candidato à presidência da República. E Vossa Excelência diz que nós precisamos, como eu concordo em gênero, número e grau, debater as propostas de cada um. Veja, para a educação que Vossa Excelência cita, o candidato Bolsonaro é contra a política de cotas. É contra a política de cota de negros, é contra a política de cotas sociais. E mais, defende classes especiais para os pobres e para os negros. Não seria mais a política de cotas, não. Seria classes especiais de reforço, ou seja, um apartheid. É um novo apartheid que ele está propondo para o nosso país, senadora Lides. Mas mais do que isso me choca, e quando Vossa Excelência diz que é o chefe que é a força do exemplo, então é óbvio que essa disseminação da violência no Brasil, ela parte exatamente do exemplo do próprio candidato, que é aquele que faz apologia à violência, que acha que o problema de violência será armando as pessoas, e crianças, inclusive, crianças. Mas veja o que aconteceu, o que está sendo publicado, o que foi noticiado no dia de hoje, no jornal O Estado de São Paulo, de hoje, e na mesma página, senadora, está aqui, Justiça proíbe reunião sobre violência na Universidade Federal do Paraná. Uma reunião promovida pelo DCE, Diretório Central dos Estudantes, queria debater a violência
que permeia a campanha eleitoral. Pois bem, o juiz entendeu, o juiz da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral entendeu, baseado na Lei das Eleições, artigo 133, que é o artigo que proíbe o uso de bens imóveis ou móveis pertencendo à administração pública por candidatos ou para fazer campanha de candidatos. Então, baseado nisso, proibiu uma reunião livre da juventude de estudantes para discutir a violência, alegando que isso poderia ser uma campanha em favor do Haddad. Olha só a que ponto nós chegamos. Mas, na mesma página, o jornal noticia. Aliás, todos os canais de televisões, não só noticiaram, mostraram. Bolsonaro faz campanha em quartel do BOPE. Em quartel. Quer dizer que não é uma repartição pública, um quartel? Quer dizer, o próprio candidato pode ir numa repartição pública, fazer a campanha, noticiam na imprensa, na televisão, nos jornais, nos rádios, não tem problema nenhum. Agora, estudantes de uma universidade não podem debater violência. Então, senador, é muito grave o momento que nós estamos vivendo. Quero dizer que, com muito orgulho, o nosso partido, meu partido, o PCdoB, participa da chapa de Haddad, candidato à presidência da República, com Manuela Dávila. Mas que hoje nós precisamos ir muito além de Haddad e Manuela. A adesão à candidatura dele e de Manuela é exatamente a adesão de todos aqueles que defendem a democracia no nosso país. Então, Vossa Excelência tem plena razão e nós vamos nos esforçar muito para formar uma grande frente em defesa das liberdades, em defesa da democracia no Brasil. Parabéns, senadora Lídice. Muito obrigada, senadora. Senador Randolfo Rodrigues, reeleito, um dos 8 apenas eleitos dessa casa. Senador Lídice, eu quero rapidamente cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar e lamentar, porque a senhora e a senadora Vanessa farão uma falta enorme para esta casa. Obrigada. E uma casa, assim, pelo protagonismo feminino, no momento talvez que o Brasil mais precisará de protagonismo feminino, de defesa dos direitos das mulheres. Depois de falar com a autoridade de quem já antecipa dizer que será oposição a qualquer um dos 2 eleitos, mas que faz questão de fazer aqui uma diferenciação. Tem uma questão que está acima. Eu fui oposição ao governo do PT, eu acho que o PT tem que fazer profundas autocríticas por um conjunto de erros que cometeu, mas tem um debate aqui que é civilizatório. Eu quero ter o direito de fazer oposição livre. O que está em jogo aqui é a democracia. Eu quero, ano que vem, sendo a vontade de Deus, o povo do Amapá continuando aqui continuando aqui no Senado, sendo a vontade já delegada pelo povo do Amapá para continuar aqui no Senado, eu quero ter liberdade de fazer oposição aqui nas ruas. Eu sei que com uma das alternativas, com a alternativa do candidato do PSL, me parece que a democracia que nos assegura esse direito a fazer oposição estará sob ameaça. Eu não acredito, sempre dizem, não, a Constituição sempre limitará e assegurará direitos. Em outros momentos históricos, a Constituição não limitou a roubos ditatoriais. Seja ditaduras à esquerda, seja à direita. Qualquer arrobo ditatorial é ofensivo ao Estado Democrático de Direito. Assim como, em 64, dizia, não, é para fazer uma transição. E a transição resultou em 20 anos de arbítrio. Assim na Venezuela, aqui do lado. Não, tem uma democracia. E resultou em um regime totalitário lá. Aliás, tem até semelhanças do candidato com o perfil totalitário daqui do país vizinho. Tem semelhanças. Então, eu acho que tem um valor universal que está sendo colocado em jogo. O meu voto nesse segundo turno vai no sentido de ser garantido o direito a fazer oposição. Ser garantido um direito inalienável, que Vossa Excelência, senadora Lídice, garantiu para nós, na Constituição de 88, o direito dos povos originários, dos povos indígenas, terem seus territórios demarcados. Direito este que, por parte do candidato do PSL, é ameaçado. Aliás, ele já traduz claramente que enfrentará até a ONU para superar a demarcação das terras indígenas.
Eu quero ter o direito à defesa das unidades de conservação, à defesa da Amazônia, com o patrimônio de nós brasileiros, mas a defesa da Amazônia, principalmente com seus valores, com a sua principal riqueza, são suas florestas, e de um modelo de desenvolvimento sustentável que está, inclusive, garantido na nossa Constituição. Eu quero ter o direito de defender a Constituição como ela é, e não estar submetido a roubos totalitários, ditos por alguns que acham até que a Constituição pode ser feita por um grupo de notáveis, como foi dito pelo vice do candidato ao PSL. Então, meu voto no segundo turno, meu partido declarou uma posição clara nesse segundo turno. Nenhum voto em Bolsonaro. Foi a manifestação da rede de sustentabilidade. Minha declaração, além disso, é o voto no candidato opositor, o voto em Haddad. E eu votarei nele para ter o direito a fazer oposição a ele, para ter o direito de ter algumas garantias mínimas democráticas asseguradas, e para ter o direito a continuar convivendo em um Estado de Direito, e para ter, em especial, o direito a não termos retrocessos na nossa Constituição, como os direitos aos povos indígenas, que é um dos direitos duramente conquistados por uma geração de brasileiros. Por isso, senhor caro senador, é que me pronunciei sempre contra qualquer proposta de mudança à Constituição, que está há 30 anos, comemorando agora seus 30 anos. Contra a convocação de constituinte de qualquer dos candidatos, porque o processo de organização da Constituição de 88 foi um processo extremamente rico e participativo do povo brasileiro. Então, eu quero, portanto, me agregar a esse esforço de garantir a defesa da Constituição e da democracia brasileira e, ao mesmo tempo, agradecer aqui aos mais de 104 mil baianos que foram às urnas no último dia 7 de outubro, para me colocarem de volta à Câmara dos Deputados. Agradecer a generosidade do povo da Bahia, que dos 417 municípios, não me deu voto apenas em 15 municípios. Certamente, em muitos destes, tive o voto pelo uso dessa tribuna do Senado Federal. E muitas foram as cidades em que percorri e que encontrava as pessoas, homens e mulheres, que diziam: assisto à TV Senado, ouço o debate da senhora, vou votar na senhora porque vejo o seu desempenho. E é isso que eu quero ressaltar também no encerramento deste. O valor da TV Senado para garantir que o exercício do mandato das senhoras e senhores senadores possa chegar a todo o povo brasileiro. Muito obrigada.